noite. Deus abençoe a todos. Que alegria poder estar aqui novamente, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E tenho me proposto, sempre que eu for pregar, trazer alguma palavra que já tenha falado comigo e que ela tenha ministrado o meu coração e, no mínimo, me desafiado um pouco, porque creio que isso também pode servir para a igreja. E alguns dias atrás, já tem acho que umas 2 semanas ou mais, eu estava fazendo meu devocional matutino e me veio essa palavra, compartilhei com algumas pessoas e Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos. Pode ir por ali, por favor. Ok. Eu dei um título para essa mensagem que se chama Sal na medida certa. E ele está baseado em Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu vou pedir para a igreja buscar o texto na Bíblia, mas por enquanto não vamos ler, porque vamos acompanhar alguma coisa aqui antes. Mas já deixe aberto ali na Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 13. E eu quero começar a pregação antes de fazer a leitura da Bíblia, compartilhando uma história que eu ouvi quando eu era ainda uma criança na escola, a primária, tinha Fundamental 1, né? Tinha uma história que eu lembrei quando eu estava preparando-me para essa mensagem e eu consegui criar com IA um pouco para recriar a história ali, essa imagem. E conta a história de um rei que era muito soberbo, muito arrogante e muito vaidoso, orgulhoso. E quando se aproximava a data do seu aniversário, ele sempre esperava os melhores presentes. E toda a corte e os reis vizinhos, os amigos dele, sempre davam o melhor para ele. E não havia mais nada que ele não tivesse de coisas materiais. Ele tinha 3 filhas e toda vez para ele era um desafio presentear o pai, porque afinal de contas ali era o rei. E teve um dia que se aproximava o aniversário e as irmãs conversaram entre si o que nós vamos dar para o nosso pai no aniversário. Chegou o dia e eles se apresentaram diante do rei. E a mais velha delas falou: pai, eu o conheço e eu sei do valor que o meu presente tem para o Senhor. Então eu trouxe os melhores presentes que eu poderia dar: ouro, prata e joias muito valiosas. E o rei ficou feliz. Aceitou de bom grau o presente da filha mais velha. Foi a vez da segunda filha e ela falou: pai, eu também trouxe um presente muito valioso para o Senhor. Eu trouxe os melhores perfumes e óleos aromáticos que eu consegui em todo o reino e nos reinos vizinhos. E eu sei que o Senhor gosta e vai aproveitá-los. E o rei também recebeu o presente da filha do meio com muita alegria. Quando foi a vez da filha caçula, ela falou: pai, eu pensei em muitas coisas e eu não achei nada melhor para lhe dar do que esse presente. E ela vinha com um frasco com sal e ela falou assim: o presente não é o que está dentro do frasco, mas é o que ele representa para mim em como eu olho o Senhor. E ela disse: Senhor meu pai, meu amor por você é como o sal. E o rei ficou bravo, xingou de todas as formas, e ele falou assim: eu não entendo esse presente, eu nem gosto de sal, e mandou prender a filha no cárcere do palácio. E a filha, que achava que era o melhor presente, porque ela amava o pai como ele amava o sal, ficou triste, e não teve mais jeito do que ir para a prisão. O cozinheiro real era muito apegado com essa filha caçula do rei. E era toda uma semana de festejos, de comemorações pelo aniversário do rei. E no próximo banquete ele preparou tudo com muito capricho. E deu uma surpresa muito bonita para o rei. Na hora de degustar o banquete, o rei deu a primeira garfada e começou a gritar, zangado, xingando de todas as formas.
e mandou chamar o cozinheiro. E ele falou assim: que palhaçada é essa aqui? Que ofensa é para o seu soberano você entregar uma comida que não tem sal? E aí o cozinheiro falou: mas o senhor disse que não gostava de sal? Aí o rei lembrou da filha. Mandou chamar a filha, trazê-la à presença do rei. Disse: filha, me perdoa, porque agora eu vejo o valor do teu presente. E ela falou: pai, como eu disse, eu amo o Senhor como eu amo o sal. As riquezas que a minha irmã ofereceu, o Senhor já tem. Óleos e perfumes aromáticos, o Senhor já tem também. Mas o sal, ele tem um valor incalculável para todos nós. E baseado nessa história, a gente pode tirar várias lições, mas eu não quero que a gente aprenda de uma historinha, eu quero que a gente vá à Bíblia. E é por isso que eu quero convidá-lo a fazer a leitura da palavra. E eu escolhi essa versão, que eu não costumo usar, da Almeida Revista e Atualizada, porque me pareceu interessante, mas afinal qualquer versão seria útil. E eu queria que você lesse com atenção: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvo nessa noite e agradeço pela oportunidade riquíssima de poder compartilhar da tua palavra. E assim como essa palavra, ela ministrou meu coração e edificou a minha vida e ainda me confrontou, eu te peço que o Senhor fale com a tua igreja, que o teu povo seja edificado nessa noite e que o Senhor traga ao nosso coração não só o refrigério, mas também o desafio de viver aquilo que o Senhor quer que nós como igreja vivamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre do título da mensagem: Sal na medida certa. Pois bem, quando eu era criança e eu estava na igreja, tinha eventualmente algumas cruzadas evangelísticas e os pastores da igreja costumavam convidar um evangelista que já tinha percorrido Cuba e vários outros países. Ele é cubano, já faleceu, aliás, e aquele homem chamado Manolito Viamonte, que era o conhecido assim pelo nome carinhoso Manolito, que é o diminutivo de Manuel. Aquele homem era um evangelista assim muito prestigiado, já tinha pregado em vários países. E apesar da nossa igreja ser uma igreja pequena de bairro, ele sempre aceitava o convite de pregar lá. E para mim, que era uma criança, parecia muito estranho, porque quando ele chegava, todos os primeiros cultos da cruzada, que eram 3 dias de cruzada evangelística, ele pregava a mensagem de Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E ainda tinha um corinho, que era muito assim, daqueles que grudam na mente da gente, a gente passa o dia inteiro cantando. E ele cantava aquele corinho, a igreja toda já sabia o corinho, porque era um corinho muito conhecido na igreja evangélica cubana dos anos 90. E era muito legal, mas eu nunca entendia, na minha idade de criança, o porquê que ele sempre falava que não somos o sal da terra. E claro, eu cresci, passei a estudar a Bíblia com maior profundidade e fazendo o meu devocional, eu lembrei das coisas que eu aprendi a respeito desse texto. Não sei se você já se questionou do porquê Jesus fala para os seus discípulos, e não apenas para os 12 apóstolos, mas esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 13, ele está dentro do Sermão da Montanha. Aquele sermão que foi ultra mega conhecido, onde Jesus falou para uma multidão de pessoas, aqueles princípios que deveriam nortear a vida daqueles que gostariam de servir a Deus, de viver conforme a Escritura. Lembrando que o contexto daquela história, daquele sermão, é uma sociedade governada pelo Império Romano, no ambiente político e militar, mas dentro do povo de Israel, quem estava dominando era religiosamente os fariseus e saduceus. Eles conduziam a vida religiosa do templo e da sinagoga. Então, havia um nível de corrupção tremendo naquele tempo, e Jesus fala para a igreja, para as pessoas daquele momento que estavam ouvindo o Sermão da Montanha, como eles deveriam viver de forma que de fato agradassem a Deus, e não apenas vivendo por viver cerimônias e rituais. E ele trouxe essa palavra que diz:
vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. E aí, nesses tempos de poder estudar o que a Bíblia diz, eu aprendi algumas coisas sobre o uso do sal na Bíblia, que é uma coisa que poucas vezes ouvi alguém pregar. Quando eu era criança, tinha esse senhor evangelista que pregava toda hora, só que ele trazia um viés mais evangelístico, e depois eu ouvi alguns pastores também falando a respeito disso. Eu quero compartilhar então com vocês um pouco para refletirmos sobre o nosso papel como igreja na sociedade de hoje, porque essa palavra ela tem total vigência. Jesus disse para aquelas pessoas: vós sois o sal da terra. E eu vou dizer para vocês, se eu não sou Jesus, nós somos o sal da terra ainda. Talvez pareça estranho na nossa mente pensar, eu sou o sal, e a priori pode parecer simples de entender. Porém, há algumas coisas na Bíblia que nos levam a pensar que é muito mais profunda essa palavra do que apenas pensar no valor da historinha do sal que eu acabei de contar do rei agora. Então vamos lá. Alguns usos do sal na Bíblia. Não sei, acho que a letra ficou muito pequena agora, mas eu vou ler algumas coisas aqui. O sal como preservador. Antes de existir o sistema de refrigeração que nós temos hoje, geladeira, freezer e tudo isso, para poder conservar as carnes, principalmente os peixes, era necessário usar do sal. E nesse tempo da Bíblia era uma prática super comum. Então o sal era muito usado, entre outras coisas que vamos ver, para poder preservar os alimentos. E Jesus estava dizendo para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo, que eles como seguidores de Deus, como discípulos de Deus, eles precisavam também servir nesse sentido, para poder preservar o mundo da corrupção moral e da influência que eles deveriam ter na sociedade. Eu disse antes que naquele tempo os saduceus e fariseus, eles tinham o controle religioso da época. E havia um nível de corrupção tamanha que as pessoas levavam animais para fazer o sacrifício, entregavam para o sacerdote. Alguns desses animais eram de fato sacrificados e outros, os próprios sacerdotes tinham um esquema com os revendedores do templo para poder revender o mesmo animal. De forma que um pombo que era para o sacrifício poderia ser utilizado várias vezes. Obviamente não sacrificado várias vezes, mas reaproveitado pelas pessoas. Levavam um casal de cordeirinhos, sem mácula, sem mancha, perfeitos como mandava a lei, sacrificava um, e esse aqui era para o esquema. E era um nível de corrupção bem grande, irmãos. Aquela história que a Bíblia narra de Jesus derrubando tudo no templo, não era apenas porque ele era zeloso, porque era um lugar só para orar, não, era porque o negócio estava feio mesmo. E a situação de corrupção moral era muito alta, não apenas pela imoralidade que precedia o Império Romano. Sabemos que era um império que militarmente era forte, mas moralmente trazia muito pecado. O nível de homossexualidade que havia na época do Império Romano, o nível de perversão sexual e de todas essas formas era muito alto. E a sociedade daquele tempo estava sendo corrompida. E Jesus está dizendo para os seus seguidores, vocês têm que botar ordem no negócio, vocês têm que preservar a sociedade, preservar a moral que a Bíblia ensina. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos um desafio muito grande. Porque se lá nos tempos de Sodoma e Gomorra, o negócio já estava ruim, e Deus castigou a sociedade, como está a situação hoje em dia? Pense ao seu redor, não vá longe, não precisamos ir para outro país para pensar ou para outro estado, ao redor da sua casa, os seus vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, o nível de desviação moral que tem a sociedade hoje em todos os aspectos. Não só na questão da forma da prática sexual, que já está bagunçada, em todos os sentidos. A roubalheira que tem as pessoas roubando, as pessoas mentindo e fazendo coisas, dando como normal o que é pecado. E Jesus está dizendo para a igreja, ainda hoje, no século 21, nós somos o sal da terra. Nós temos que preservar a moralidade que a Bíblia diz. Sabe o que é mais assustador? Que a igreja, e eu volto a dizer, não é essa igreja, mas a igreja de maneira geral, tem perdido a sensibilidade com esse assunto. Temos nos acostumado
com o mal ao nosso redor, a ponto de não reagirmos mais. E de encontrarmos crentes, não vou nem chamar de cristão, mas encontramos crentes que assistem um filme, assistem uma novela, assistem uma série, e na série está lá passando, o homem está traindo a mulher ou vice-versa, só que o casal estrela, os protagonistas da série, o negócio todo, e o povo lá cristão assistindo o crente, torcendo para dar certo a traição. E o casal fica junto porque fica bonito. É real ou não é real? Temos nos acostumado e perdido a sensibilidade com o que a Bíblia ensina. E é muito triste isso. E é muito perigoso. Porque aquilo que você consente na sua mente é aquilo que você está concordando. Você está torcendo por alguém que está fazendo alguma coisa errada. Às vezes você não está torcendo, mas você está sendo conivente. Quantas pessoas você trabalha que fazem o mal? E às vezes você nem levanta a voz para falar para essa pessoa o que a Bíblia diz. Hoje, um casal de médicos cubanos, amigos meus, almoçaram comigo em casa. E ela, a gente em Cuba tem uma outra realidade, ela está assustadíssima, porque ela tem pouco tempo, eu acho que 1 ano mais ou menos morando aqui no Brasil, e ela está assustada porque no contexto em que ela trabalha, ela falou assim: César, talvez 70% dos meus colegas de trabalho são homossexuais. Eu não quero aqui levantar bandeira política nem nada. Só que eu estou comentando uma história do que ela viveu. Ela estava conversando com uma colega de trabalho e falou assim: César, eu fui me referir ao parceiro dela, falou esposo ou não esposa. E ela ficou assustada, porque isso no nosso contexto social não é comum. E eu falei para ela, e ela falou: é normal isso aqui? Eu falei: pior que é. E repito, eu não estou falando de uma prática específica, mas da imoralidade que tem tomado conta do mundo e que a sociedade assumiu como normal, é o novo normal da sociedade. E a igreja, irmãos? Porque esse novo normal está permeando o coração da igreja também. Nós, como igreja, estamos sendo passivos. Eu não estou dizendo para você sair apontando o pecado dos outros, porque nós não somos Deus para poder julgar. Mas sim, adotamos uma postura como sal da terra e preservar primeiro os nossos princípios pelo que diz a palavra. Irmãos, eu tenho uma consciência muito clara. Se a Bíblia diz, eu não preciso nem concordar. É isso e pronto. Deus não muda. Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E se Deus diz, quem sou eu para concordar? Ah, pastor, você está sendo muito radical. Talvez. Mas às vezes é necessário adotar uma postura radical com relação ao pecado. Se eu concordar com o mal que me rodeia, eu estou contaminado no meu coração. E depois eu venho aqui, eu ergo as minhas mãos, eu louvo, eu faço um monte de coisas. Só que o meu coração está distante de Deus. Não tem uma porção da Bíblia que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, está longe de mim? É uma realidade ou não é uma realidade? Então nós precisamos pensar. Estamos com igrejas lotadas de pregadores que só falam de bênção, de promessa, vendendo amuleto cristão, fazendo o mesmo negócio que os sacerdotes faziam lá na época de Jesus, desmoralizando aquilo que a Bíblia diz para fazer direito, prestar o sacrifício a Deus. Irmãos, eu tremo, a irmã estava brincando comigo, está sério, só porque está de microfone, eu tremo toda vez que eu venho aqui falar a palavra de Deus. Porque é um desafio enorme. Eu preciso me portar como um homem de Deus, e você como um cristão de verdade, seja homem ou mulher, diante do que a Bíblia diz. É muito importante pensarmos nisso. E se eu sou o sal da terra, e eu preciso preservar a moral, o que a Bíblia diz precisa ser uma prioridade na minha vida. Não só concordar com o que a Bíblia diz, mas eu preciso viver aquilo que a Bíblia diz. Em todos os sentidos. É fácil? É claro que não é fácil. Mas se eu mentir só para me beneficiar, se eu fizer... Agora, pronto, imposto de renda. Estamos na época de prestar contas para o leão da Receita Federal. E o tanto de gente sonegando impostos? Cristãos. Pare para pensar um pouco como nós precisamos representar o que a Bíblia diz, não só com palavras, mas com feitos, com a nossa vida. E repito, irmãos,
não podemos compactuar com o pecado que está permeando o mundo. A cada dia mais, o que é mal, eles estão chamando de bom. Isso a Bíblia avisa já para nós. E o que nós estamos fazendo? E veja, não entenda como uma mensagem moralista, legalista, longe disso, porque para mim é um desafio viver isso todos os dias. Eu acho que para todos nós, não é? Então, a justiça e a verdade que a Bíblia ensina, nós precisamos praticá-la e defendê-la também. O sal que preserva alimentos, que ali Jesus fala sobre o sal, nós cristãos devemos também preservar a verdade e a moralidade que a Bíblia ensina. Eles estão chamando de mentira a palavra de Deus. Estão distorcendo o contexto bíblico só para poder ficar bem com a sua própria consciência. Nós não podemos fazer a mesma coisa. Temos um monte de pessoas vindo para a igreja, se chamando de cristãos e fazendo aquilo que é desagradável para Deus. Amém, irmãos? Então, o sal, toda vez que eu ler essa passagem, ou que eu pegar sal até mesmo para cozinhar, eu preciso lembrar que eu, como cristão, tenho um desafio importantíssimo, que é preservar a moralidade e a verdade pura que a Bíblia me ensina. É fácil? É verdade que não é fácil, mas eu preciso continuar tentando. E aquele que está ao meu redor precisa, talvez não concordar comigo, mas pelo menos saber qual é a minha postura, qual é a minha posição. Às vezes nós perdemos a chance de poder pregar o Evangelho porque ficamos no muro e não nos posicionamos. Talvez você se posicionar como cristão pode trazer o mau olhar das pessoas. A pessoa não te ver com o mesmo olhar, ou você não ser agradável para alguém. Tudo bem. Se eu precisar desagradar o mundo para agradar a Deus, eu estou no caminho certo. O perigo é você fazer o contrário. Se alegrar com o mundo e concordar com o mundo para não ficar de mal com ninguém, e contra a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina, amém? Então vamos continuar. Na Bíblia também tem um segundo uso do sal, que era como tempero. Ali diz que o sal também servia para dar sabor aos alimentos, isso nós temos hoje. E tem uma cita de Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Paulo, escrevendo aos Colossenses, faz um apelo para eles, para que tudo aquilo que eles dissessem fosse agradável, temperado com sal, ou seja, tornar a vida melhor e trazer sabedoria. Em quantos lugares você chega e as pessoas sentem que você melhora o ambiente? Ou você, como cristão, não tem esse poder, esse efeito na vida das pessoas? Sabe que tem algumas pessoas que carregam uma coisa negativa consigo? Eles chegam e só arrumam encrenca, só traz um ambiente negativo, é ponto de discórdia, tem um monte de pessoas assim. Eu tento fugir dessas pessoas, de não me relacionar com pessoas negativas, que sobrecarregam a gente. E o cristão, quando chega? Já te aconteceu alguma vez as pessoas falarem assim, nossa, que legal, eu falo com vocês e sinto uma paz enorme. Já aconteceu com você? Tomara que tenha acontecido. Que você traga para as pessoas uma sensação de paz, uma sensação de conforto, uma sensação de bem-estar, porque nós carregamos conosco algo que os outros não podem dizer a mesma coisa. O Espírito Santo, o Espírito de consolação, o Espírito que traz a paz que o mundo precisa. E se você e eu, como cristãos, não temperarmos as nossas palavras com sal, entenda-se o sentido que tem aqui, nós não estamos vivendo completamente o que Deus quer que nós vivamos. É importante que nós pensemos isso. Às vezes, a gente se enrola no meio de umas discussões que não trazem nada de bem para ninguém. E o crente está lá enfiado no meio. Um monte de conversa fiada e o crente está lá enfiado no meio. É que eu não posso fugir do ambiente. Mas você pode fazer a diferença. Esses dias o irmão Mauro estava falando na escola dominical da experiência dele com os colegas de trabalho. Foi para o churrasco, estava lá, mas ele deu o sabor de Cristo com as palavras dele. Ele pôde testificar para as pessoas. Eu me lembro da época do serviço militar, os meus colegas só falavam besteira. Uma base militar, só tinha homem. Poucas mulheres que eram oficiais das Forças Armadas que estavam ali, só saía conversa fiada.
E eles estavam lá, tinha eu e alguns outros cristãos lá, esperando a ver o que a gente falava. Só cutucando para ver se a gente concordava, ou dava risada, ou entrava no meio das conversas que só ia para o lado do sexo e de coisa do tipo. Cabe a mim e a você saber como a gente fala, que tipo de brincadeira a gente faz, que tipo de palavra a gente traz para as pessoas também. E é muito importante a gente pensar nisso. Dentro disso também, nós precisamos ser portadores da graça de Deus para as pessoas. Portadores de palavras de esperança, de palavras de conforto para o coração. Você olha em volta e são más notícias. Eu não assisto mais jornal, irmãos. Não acho que seja um pecado assistir, mas eu decidi não assistir, desde a pandemia. Porque só dá notícia ruim. Eu lembro da minha vizinha, que faleceu algum tempo atrás, e a dona Clonice só assistia aquele jornal sei lá o nome do jornal que falava, o Bate lá, Luiz Bate, só aquele negócio da Record, só passava coisa ruim. E aquela mulher ficava horrorizada toda hora. Ela falava assim, pastor César, você viu o que aconteceu? Não, dona Clonice, não vi e não quero ver. Porque só passava traição, arrancou a cabeça de não sei o quê, um acidente não sei na onde. Gente, é assim ou não é assim? Toda hora passa coisa ruim. Você está no trabalho e a pessoa está falando das coisas negativas, dando força para isso e sugando energia das pessoas, tirando esperança. E a gente promover esse tipo de conversa, assim, de maneira muito sutil, vai tirando a esperança do mundo. As pessoas não têm mais fé no mundo melhor. E pior, tem crente que acha que não tem um possível mundo melhor. E não estou falando de políticas públicas. Que eu creio que a solução do mundo não está nos políticos, não está na ONU, em nenhuma dessas instituições, embora eles tenham uma responsabilidade social. Mas você sabe aonde está o mundo melhor? Em Cristo. Você é capaz de compartilhar isso com as pessoas? De falar sobre isso para os seus colegas, para a sua família? Nós precisamos ser portadores de notícias de graça e não de desgraça. O mundo está ruim mesmo. Fulano divorciou de fulana, não deu 1 ano de casamento. Beleza, em Cristo é diferente. Você pode aproveitar de uma notícia ruim para pregar o Evangelho. Seja o sal da terra naquele momento. Carregue palavras que adocem a vida das pessoas, que tragam para a pessoa o sentido de, opa, em Cristo pode ser possível. Em Cristo há esperança. Ou acaso você não acredita no que a Bíblia diz? A minha Bíblia, que eu leio, diz que nele está a solução para tudo. Está com problema no casamento, Deus resolve. Está com problema de saúde, Deus pode resolver. Morreu alguém da família, Deus pode trazer o conforto para o coração. Hoje a irmã compartilhou a notícia triste de uma jovem que partiu. E pediu, oremos pela família. Por acaso Deus não pode trazer conforto para essa família? E a morte é inevitável enquanto estivermos na terra. Mas nós precisamos dizer para as pessoas que existe uma esperança além da morte. Existe, além desse corpo físico que um dia vai envelhecer, está envelhecendo a toda hora. Um dia o cemitério vai ter um espaço com o nosso nome, talvez. Mas e o espírito? E a alma? E a eternidade que a Bíblia nos diz é a vida eterna. Então, em meio a toda essa calamidade, traga um bom tempero de palavras de esperança, de espiritualidade ao mundo. Amém? A Bíblia também nos fala do sal que era usado nos sacrifícios. Lá em Levítico, em todos os cerimoniais que foram descritos para o povo de Israel, conta a Bíblia que eles utilizavam sal nos sacrifícios. Em Levítico capítulo 2, versículo 13, diz, em toda oferta dos teus manjares porás sal. Isso simbolizava pureza, aliança com Deus e uma aliança permanente. A fidelidade a Deus também. Então, que quando nós não fazemos mais sacrifícios do tipo que o povo do Antigo Testamento fazia. Porque nós temos um Cristo que morreu no nosso lugar e Ele fez o último sacrifício que precisava ser feito. Para poder nos aproximar de Deus, perdoar os nossos pecados. Mas aquele povo para quem Jesus estava falando, eles sim ainda faziam sacrifícios.
Então Jesus estava dizendo para eles a respeito disso. Lembrem-se da aliança, vocês têm que ser portadores da palavra da aliança. E nós temos uma nova aliança em Cristo, que é o novo pacto, o novo testamento. Ou seja, o sacrifício de Cristo, que não só perdoou os nossos pecados, como nos reconciliou com Deus. E quando eu leio na Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 13, que eu sou o sal da terra, eu preciso lembrar que houve um sacrifício no meu lugar, e que esse sacrifício foi feito de uma vez e para todo sempre, não só por mim, mas pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu primo, pelo meu vizinho, por aquele que eu talvez não vou muito com a cara dele, mas também por ele Cristo morreu. E eu preciso compartilhar desse sacrifício de Cristo, que, repito, não apenas perdoou o pecado das pessoas, como nos reconciliou com Deus também. Ou seja, lembrar que eu sou o sal da terra precisa me trazer à memória o compromisso com a evangelização também. Foi feito um sacrifício, não precisamos pôr sal em nenhum lugar agora também, porque isso era apenas um símbolo da aliança permanente de Deus, um símbolo de que Deus é fiel aos pactos que Ele faz, às alianças que Ele faz. Se você pega o Antigo Testamento até a época de Jesus, todos os pactos, as alianças que foram feitos, Deus manteve a sua fidelidade com a aliança. O homem que quebrou todas as alianças. A aliança que foi feita no Éden, a aliança de Davi, todas as alianças, o homem falhou na sua parte da aliança. É por isso que era necessário fazer uma aproximação de Deus com as pessoas. Dizer, vamos lá, tudo bem, já passou, já perdoei, vamos refazer outra aliança? E Deus continuava fiel. Então, quando eu vejo que eu sou o sal da terra, eu preciso lembrar da fidelidade de Deus. Um Deus que, se te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. E o sal me lembra disso. Deus é fiel com aquilo que Ele cumpre. Aliás, Deus é fiel com aquilo que Ele promete. E Ele vai cumprir. Ele prometeu, através de Cristo, salvação, e Ele está salvando as pessoas. Ele prometeu perdão àquele sacrifício, e Ele está perdoando os nossos pecados. Isso não é só para mim que eu estou na igreja. Essa garantia está à oferta para as outras pessoas também. E eu preciso ser um porta-voz dessa palavra. Dizer para as pessoas que elas podem se reconciliar com Deus através de Cristo. Que não precisamos mais de um sacrifício de animais. Toda vez que eu vou para a casa dos meus pais, que moram no bairro do Morro Grande, tem ali uma rotatóriazinha ali. Dá dor de ver o tanto de garrafas de vinho caro, animais mortos ali, um pouco de galinha cozinhada, um monte de panela com comida. E eu digo, que gasto de tempo, né? Gastaram tempo cozinhando e vai deixar aí para os animais, as formigas, comer tudo. Que Deus não precisa disso, né? E aliás, nós sabemos que esse tipo de aliança não é feita com Deus. O nosso Deus não precisa de mais sacrifícios de animais, de mais sacrifícios de nada, de encher você de galho por aqui, por lá, e chacoalhar e fazer um monte de coisas. O que Ele quer é um coração entregue para Ele. E não só para você ter esse conhecimento, mas você dizer para o mundo que Deus está de braços abertos, esperando para Ele mostrar a fidelidade dEle, com a aliança dEle para com as pessoas. Amém? Nós vamos continuar. Existe um quarto uso do sal na Bíblia, que era como símbolo de aliança, que é outro texto que fala sobre isso. Em Números, capítulo 18, versículo 19, aliança perpétua de sal perante o Senhor, em versículo 13, aliás, capítulo 13, versículo 5 de 2 Crônicas, diz, o Senhor deu o reino a Davi, continua, por uma aliança de sal. Ou seja, mais uma vez, o sal usado como um símbolo de aliança. Inclusive, era uma prática comum daquele tempo do Antigo Testamento, não só para o povo de Deus, mas para os povos. Os reis faziam alianças políticas entre eles, selavam com sal. As pessoas fazia parte da dote que algumas pessoas entregavam para a família, entregaram um pouco de sal. Porque era uma forma de mostrar, eu vou cumprir a minha parte da aliança. Eu vou fazer a minha parte. Tinha um valor importantíssimo, inclusive, algumas pessoas que não tinham dinheiro se consideravam como pessoas com riqueza, se tinham sal para poder... Hoje nós temos sal aqui de várias marcas, né?
Temos sal temperado ou sem tempero, enfim. Temos muitas formas. Só que naquele tempo se considerava como algo precioso poder ter sal. E uma das razões era porque ela representava a aliança. E nós precisamos sempre lembrar de permanecer fiel com o nosso Deus também. Amém? Não, uma aliança que não se deteriora. Deus não deixa deteriorar a parte dele na aliança. Ou seja, Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Deus não se cansa de cumprir a sua parte. Deus não se esquece de cumprir a sua parte. Muitas vezes nós empenhamos a palavra e depois de uns dias voltamos atrás, desfazemos o negócio e as pessoas desfazem o casamento com uma velocidade enorme. Inclusive agora recentemente saiu, como eu sou tradutor juramentado, a gente vai se atualizando de algumas coisas da lei também, e estava compartilhando com alguns colegas que saiu recentemente uma modificação da lei, para que não seja mais necessário esperar que a outra pessoa, que o cônjuge assine o divórcio. Quer divorciar? Está divorciado. Divisão dos bens, a questão da permanência do filho com um, com outro, não vai ser mais um problema. Ou seja, isso pode esperar, mas a dissolução do casamento vai poder ser feito de imediato. Você vai ao cartório, eu quero divorciar de fulano. Pronto. Pode divorciar. Depois vai ver para quem vai ficar o carro, a casa, o filho, essas coisas vão ficar para depois, no próprio processo que vai ser aberto. Mas o divórcio vai ser rápido a partir de agora. Vai vigorar a lei em breve. Tudo se dando para as pessoas dissolverem com facilidade os vínculos e desfazer os votos que um dia fizeram perante um juiz, perante um pastor, perante um líder, perante a família, perante a sociedade. Mas Deus não volta atrás com aquilo que promete. E Ele espera que você e eu, cristãos, sal da terra, lembremos de permanecer também fiéis ao nosso compromisso com Ele, ao nosso voto com Ele. Não se canse de ser cristão. Aliás, não nos cansemos de ser cristãos. Não nos cansemos de viver pela Bíblia. Esses dias, alguém estava me questionando sobre o fato de que os cristãos não fazem test drive em relação ao sexo antes de casar. Entenda-se o termo. Não têm relações sexuais antes de casar e reservam o sexo para o casamento. Me falam, César, mas como é que pode se depois não gosta? Esse tipo de coisas que as pessoas simplesmente fazem para poder questionar o que a Bíblia diz. E eu falei assim, independente de gostar ou não, eu creio que a Bíblia diz. E a Bíblia ensina para nós que o sexo é reservado para o ambiente do casamento que é abençoado por Deus. A sociedade pode não mais pensar dessa forma, porque já foi assim, né? Tinha costumes de alguns lugares que estendia o lençol depois da primeira noite de núpcias, estendia para ver a mancha de sangue, era símbolo de, opa, esse aí se guardou para poder ser virgem até o casamento. Era motivo de honra. Algumas culturas praticam isso ainda. Isso hoje é uma coisa ultrapassada de moda, né? Eu me casei com 27 anos. E contra todas as críticas, eu ainda casei virgem. Mas era um motivo de zombaria até para a minha própria família. Era muito ruim o bullying que eu sofri, inclusive até dos jovens da igreja. Que era pior ainda, o bullying era até dentro da igreja. E é ruim falar isso, porque os próprios irmãos eram motivo de orgulho, sinceramente, de ter desde criança, mas não foi fácil. O que eu quero dizer? Não se canse de fazer aquilo que a Bíblia diz, seja fiel, porque o Deus da Bíblia, aquele que é teu Deus e meu Deus, Ele não se cansa de fazer o bem. Ele não se cansa, Ele não deixa de ser fiel quando você e eu erramos. Já pensou como seria a nossa vida se depois de você pecar, Ele se arrependesse de te dar uma bênção? Como seria se depois de nós pecarmos, Ele retirasse as coisas boas que Ele nos deu? Ou se Ele se cansasse e nós perdêssemos a salvação? Como seria a nossa vida? Então, Ele não se cansa, Ele não volta atrás nas promessas, Ele é fiel. E a Bíblia, mostrando o sal como um símbolo, traz essa lembrança. Então, que você possa realmente viver da maneira que agrada a Deus e que quando você se deparar com esse texto da Bíblia, que aliás durante a semana você possa pensar nessa passagem e trazer à memória, nós temos um desafio. Nós temos uma responsabilidade como igreja
Não é viver aqui por viver. O ser igreja não é orar durante a semana, fazer o devocional em casa, quem consegue fazer, e vir aqui domingo, faz escola dominical. Aqueles que vêm à escola dominical, que aliás, quem não vem está perdendo bastante. Vir aqui, tem um grupo de louvor maravilhoso, cantando, temos um templo bastante confortável, ar-condicionado, mídia legal funcionando. Só que isso é pouco para a responsabilidade que nós temos. Já quase concluindo, resumindo aqui, quando Jesus disse aos discípulos, ele fala também que se o sal perder o sabor, com que será salgado? Com que será temperado? Ele vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Nós precisamos preservar o mundo da corrupção, sim, precisamos trazer o sabor. E se você perder isso do seu foco, da sua mente, você simplesmente vai ser mais um crente nominal vivendo sem propósito no mundo. Amém? Então eu quero terminar com essa reflexão aqui. Vocês acham, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Que esse sal que aparece nessa colher é muito ou é pouco sal? O que vocês acham? Depende, né? Talvez possa parecer muito ou possa ser pouco, vamos ver. Se eu for colocar esse tantinho de sal nessa panelona aí de sopa, de caldo, pode ser pouco. Agora, se esse tanto de sal for na boca de alguém, não quero nem pensar como é que vai passar, né? Aliás, se vai conseguir engolir isso. Então, para uma coisa, ela pode ser pouco sal, né? Para outras, pode ser muito, exagero. E tem um neto da Cristina por aí, eu estava preparando o slide e eu estava pensando como seria na boca de um adolescente colocar um tanto de sal desse, né? Muito ruim, né? Agora, sal na medida certa, você ter um potinho de sal ali na mesa, no restaurante, poder temperar a sua salada com o tanto de sal que você gosta. Aliás, que é saudável, que comer com muito sal não é legal também, né? Quem já ficou internado sabe como comida de hospital é ruim justamente pelo sal, porque falta sal. Eu estive esse tempo que eu estive internado devido ao infarto, e era muito ruim, que não tinha sabor de nada a comida. Faltava sal. Então, que você possa pensar nisso. E aí, eu estava fazendo meu devocional e estava compartilhando com alguém, e eu disse para essa pessoa assim, pensa nessa imagem, quando você for evangelizar alguém. Porque assim, às vezes, e é a última reflexão que eu vou fazer com os irmãos, nós que sabemos, todo mundo aqui sabe o valor da Bíblia, não sabe? Todo mundo aqui sabe como é bom ter a Cristo na nossa vida. É bom ou não é bom? Como é muito bom ter segurança e certeza da salvação. Como é bom saber que Ele é fiel. Tudo isso que eu falei hoje e mais. Nós temos todas essas certezas pela Bíblia. E às vezes, nessa boa intenção de poder levar a mensagem para o outro, nós queremos enfiar aquela colher de sal, e entenda-se agora o termo, goela abaixo das pessoas. Nós sabemos que o Evangelho é a melhor notícia que qualquer pessoa no mundo poderia ouvir. Dê o potinho de sal, apresente para ele, e se é que você me entende a comparação que eu estou fazendo. Não empurre o sal, não empurre Cristo goela abaixo das pessoas. Não force as pessoas a ter Cristo na vida deles. Apresente o Evangelho como a melhor notícia. Apresente Cristo como a melhor solução que a pessoa pode ter para qualquer circunstância da vida. Só que seja comedido. Não force as pessoas a querer aceitar. Mas também não as prive de ter o privilégio de dar sabor à vida delas com o sal que é Cristo. Sal na medida certa me faz pensar nisso. Não posso pecar pelo excesso e nem pela falta. Na medida certa, eu preciso viver o Evangelho, eu preciso viver aquilo que a Bíblia diz, na medida certa também. Ser rigoroso demais com as leis pode me tornar legalista. Mas ser passivo diante do que a Bíblia diz, e diante do pecado do mundo, e diante da imoralidade que está tomando conta de tanta coisa, pode me tornar conivente com o pecado também. Então, sal na medida certa que te faça pensar que existe um equilíbrio. Falamos da palavra equilíbrio hoje na escola dominical,
sobre o equilíbrio que precisamos ter no cuidado e na convivência com a criação, com a natureza, com a ecologia. E isso pode aplicar-se a qualquer área da nossa vida. Nem muito para um lado, nem muito para o outro, seja equilibrado, mas principalmente seja bíblico. E deixemos que a nossa vida seja temperada, conduzida e guiada pelos preceitos da palavra de Deus. Não seja um crente legalista, mas não seja um crente que se conforma com as coisas do mundo. Não seja um crente relaxo, no sentido de não falar do evangelho para os outros. Não se cale, não se omita, porque tem gente precisando ser temperada com o evangelho. E você tem um pouquinho de sal. Olha, aqui. Entenda-se novamente, digo a comparação. Seja sal. Tem a outra parte, ali no versículo 14, vós sois a luz do mundo também. É outra pregação talvez, mas por enquanto pense nisso. Seja sal na medida certa, ofereça para as pessoas na medida certa, amém? Queira se colocar de pé, por favor. Muito obrigado a vocês por projetarem lá. Vamos orar então. E eu queria que você orasse, olhando para si mesmo agora. Primeiro, perguntando se você tem sido. Pense com você. Eu me questionei na hora que eu me deparei com essa palavra para poder meditar no meu devocional. Me questionei quem estava comigo, que também é cristão. E falei para a pessoa, nós precisamos ser intencionais na forma de viver. E não nos deixar levar pela corrente do mundo e pela loucura do dia a dia e pelas coisas. O mundo está acontecendo muito rápido. Não nos deixemos levar, mas sejamos esse tempero com Cristo que as pessoas precisam. Amém? Então oremos. Senhor, te louvo nessa noite e glorifica o teu nome pela tua palavra, porque ela não apenas me orienta, ela não apenas me conforta, mas ela também me desafia a viver de uma forma que eu reconheço ser muito difícil de viver, porque ir na contramão do mundo tem um preço altíssimo a ser pago, mas também eu sei o quanto é importante que eu faça isso. O Senhor está para voltar pela igreja, para levar os redimidos para as bodas do Cordeiro, para poder desfrutar da tua presença eternamente para sempre. E enquanto isso, enquanto se aproxima o momento, Senhor, as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão se esquecendo de Ti. Inclusive tem crentes se esquecendo de Ti, Senhor. E de viver pela Tua palavra. E de acreditar nas Suas promessas. E de confiar no poder que há no Evangelho para transformar a vida das pessoas. Mas que eu tenha na Tua palavra um lembrete. E que eu sirva para lembrar a outros também a respeito dessa fidelidade na aliança que o Senhor tem. Que eu possa preservar o meu coração, assim como o sal preserva as carnes, os peixes. Que eu possa preservar o meu coração da maldade do mundo. E eu possa trazer essa verdade que cura, que liberta, que restaura para o mundo também. Que a moral que a Bíblia ensina, que não é legalista, mas que é verdadeira, que reflete a Tua santidade, Senhor, seja meu padrão de vida, seja aquilo que eu almejo viver, querendo, Senhor, e desejando chegar à estatura do homem perfeito, da mulher perfeita, daquele que vive para Te agradar e que não se conforma nos padrões do mundo. Senhor, mas eu reconheço, é muito difícil. É difícil querer e desejar isso, porque sabemos que representa, às vezes, nos enemistarmos com as pessoas que gostamos e que convivemos. Mas que eu possa colocar na balança da minha mente, da minha consciência, e me inclinar, Senhor, para aquilo que é agradável a Ti, porque eu quero viver para Ti, Senhor. Ajuda a Tua igreja nessa noite a entender a Tua palavra, e que nesse simbolismo que o sal traz, eu possa entender qual é a minha responsabilidade. Não preciso mais fazer sacrifício de sal, não tenho mais que selar alianças com sal, mas que eu possa me lembrar da Tua fidelidade, do Teu compromisso, e também imitar essa santidade, essa fidelidade, e honrar os meus compromissos também. Abençoa a Tua igreja e nos ajuda a ter uma semana abençoada, Senhor, pensando em viver da forma que a Ti agrada, Senhor. Ajuda-nos,
Que Teu Espírito traga essa palavra à nossa mente durante o decorrer da semana e o compromisso de viver para Ti seja o nosso alvo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.